Quando vi minha esposa sendo empurrada contra a parede por pessoas que deveriam protegê-la, algo dentro de mim se partiu de forma irreversível. Naquele momento, olhando o medo estampado nos olhos de Lúcia, eu soube que não haveria volta. Algumas traições são tão profundas que não deixam espaço para perdão, apenas para justiça. E justiça é exatamente o que eu trouxe, meticulosamente calculada, executada com precisão cirúrgica. Meu nome é Paulo Brito. Tenho 59 anos e passei a maior parte da minha vida construindo um império de franquias no ramo de alimentação. Sou dono de 23 restaurantes espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Comecei do zero, vendendo marmitas em um carrinho na Avenida Paulista nos anos 90. Cada tijolo do meu império foi colocado com suor, sacrifício e uma visão clara de futuro. Eu sempre acreditei que família era sagrado, que sangue era mais forte que qualquer contrato, que lealdade era algo que nascia dentro de casa e se estendia para o mundo. Como eu estava enganado. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Aquela quinta-feira de março começou como qualquer outra. Acordei às 5:30 da manhã, como sempre fiz nos últimos 30 anos. Lúcia ainda dormia ao meu lado, seu cabelo grisalho espalhado pelo travesseiro. Aos 56 anos, ela continuava sendo a mulher mais bonita que já conheci. Não pela aparência, embora ainda fosse linda, mas pela forma como enfrentava a vida. Casamos há 34 anos, quando eu ainda era um garçom sem perspectivas e ela uma balconista de farmácia. Construímos tudo juntos, lado a lado, tijolo por tijolo. Ela sempre foi minha parceira de verdade, não apenas no papel. Desci para a cozinha e preparei café, observando pela janela o sol nascendo sobre o bairro dos Jardins. Nossa casa, um sobrado de 3 andares que compramos 15 anos atrás, era o símbolo de tudo que conquistamos. Não era ostentação, era dignidade. Era o resultado de décadas de trabalho honesto. Lúcia desceu por volta das 7 horas, ainda de roupão, com aquele sorriso sonolento que me encantava desde o primeiro dia. "Bom dia, meu amor", ela disse, beijando minha testa antes de servir sua xícara de café. "Como dormiu?" "Bem", respondi, "mas estou preocupado com a reunião de hoje." Ela sentou-se ao meu lado na mesa da cozinha. "É sobre a expansão para Curitiba?" "Não apenas isso", expliquei. "É sobre a sucessão da empresa. Rodrigo está pressionando para que eu formalize a transição de comando." Rodrigo era nosso filho mais velho, de 32 anos. Formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, ele trabalhava comigo havia 8 anos, ocupando o cargo de diretor de operações. Sempre foi ambicioso, determinado. Eu via nele um reflexo de mim mesmo na juventude. Aquela fome de crescer, de provar seu valor. Por isso investi tanto em sua formação, dei oportunidades, abri portas. "Ele quer assumir já?" Lúcia perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ela sempre teve um instinto maternal muito aguçado, capaz de sentir quando algo não estava certo com nossos filhos. "Ele acha que está pronto", respondi. "E talvez esteja. Mas não é apenas sobre capacidade técnica. É sobre maturidade, sobre entender o peso das responsabilidades. Temos também a Júlia", Lúcia lembrou, referindo-se à nossa filha de 28 anos. Ela sempre demonstrou interesse no negócio. Júlia era arquiteta, mas desde pequena mostrava fascinação pelo lado comercial da empresa. Trabalhava meio período comigo, cuidando do design e reforma dos restaurantes. Era criativa, dedicada, mas também muito jovem e inexperiente para posições de liderança. "Eu sei", suspirei. "Por isso a sucessão é tão complexa. Não quero criar rivalidade entre eles. Mas também não posso ignorar que Rodrigo tem mais experiência." A conversa foi interrompida pelo toque do meu celular. Era Rodrigo. "Pai, bom dia. Posso passar aí em casa antes de irmos para o escritório? Preciso conversar com você e a mãe sobre um assunto importante." Algo no tom da voz dele me alertou. Não era a voz do meu filho.
Aquele garoto que eu ensinei a andar de bicicleta no Parque Ibirapuera. Era a voz de alguém que estava planejando algo. Claro, filho. Estamos tomando café. Pode vir quando quiser. Desliguei e olhei para Lúcia. Ela tinha a mesma expressão que eu, uma mistura de apreensão e curiosidade. Rodrigo morava em um apartamento em Pinheiros, a cerca de 20 minutos de distância. Ele chegou em menos de 15 minutos, o que significava que já estava a caminho quando ligou. Não veio sozinho. Ao lado dele estava Patrícia, sua esposa de 2 anos. Ela era advogada corporativa, vinha de uma família tradicional de São Paulo. Bonita, elegante, sempre impecavelmente vestida. Mas havia algo nela que sempre me incomodou. Uma frieza nos olhos, uma forma calculada de sorrir. Lúcia nunca gostou dela, embora tentasse disfarçar por amor ao nosso filho. Bom dia, sogro. Bom dia, sogra. Patrícia cumprimentou com aquele sorriso profissional que usava como armadura. Podem sentar, ofereci, indicando as cadeiras na sala de jantar. Querem café? Não, obrigado. Rodrigo respondeu trocando um olhar rápido com a esposa. Na verdade, preferimos ir direto ao assunto. O coração acelerou no meu peito. Aquele tom formal, aquela postura rígida. Algo estava definitivamente errado. Estou ouvindo, filho. Rodrigo puxou uma pasta de couro da bolsa de Patrícia e colocou sobre a mesa. Pai, mãe, vocês sabem que sempre respeitei o trabalho de vocês. Tudo que temos hoje é resultado do esforço de décadas. Mas justamente por isso chegou o momento de conversarmos sobre o futuro da empresa. Respirei fundo, mantendo a calma. Estou aberto ao diálogo, Rodrigo. Sempre estive. O problema é que o diálogo não tem avançado. Ele retrucou. E pela primeira vez percebi uma dureza em sua voz que nunca tinha ouvido antes. Faz 3 anos que você promete formalizar minha posição como sucessor. Faz 3 anos que eu trabalho dobrado. Assumo responsabilidades, tomo decisões estratégicas. Mas no papel continuo sendo apenas um diretor. Porque sucessão não é apenas assinar papéis, Rodrigo. Respondi, tentando manter o tom educativo. É garantir que a transição aconteça de forma saudável. Que você esteja realmente preparado para assumir tudo isso. Estou preparado, ele afirmou com firmeza. Tenho formação, tenho experiência, tenho visão de negócio. O que falta é você confiar em mim. Não é questão de confiança, intervim. É questão de tempo certo, de planejamento adequado. Foi então que Patrícia decidiu entrar na conversa, e seu tom era qualquer coisa menos amigável. Com todo respeito, Sr. Paulo, o tempo certo já passou. Rodrigo tem 32 anos. Não é mais uma criança. Ele dedicou os melhores anos da sua carreira à empresa da família, sacrificou oportunidades em outras companhias, apostou tudo neste projeto. E o que recebeu em troca? Promessas. Senti a irritação subindo pela espinha. Olhei para Lúcia, que estava pálida, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Patrícia, acho que você está exagerando. Lúcia tentou apaziguar. Paulo sempre tratou Rodrigo com justiça e deu oportunidades que muitos pais não dariam. Justiça seria reconhecer formalmente o papel dele na empresa. Patrícia retrucou. Justiça seria ele ter acesso às informações financeiras completas, participar das decisões estratégicas de verdade, não apenas executar ordens. Acesso às informações financeiras? Repeti, sentindo o alarme disparar na minha cabeça. Rodrigo tem acesso a tudo que precisa para exercer sua função. Não a tudo, Patrícia disse, abrindo a pasta e espalhando documentos sobre a mesa. Por exemplo, ele não sabia da conta offshore nas Ilhas Cayman. Não sabia dos acordos de participação acionária em empresas terceiras. Não sabia dos investimentos imobiliários feitos através de laranjas. O sangue gelou nas minhas veias. Aqueles documentos eram confidenciais, guardados em um cofre no meu escritório particular. Como eles tinham acesso àquilo? Lúcia segurou minha mão por baixo da mesa, sentindo a tensão crescer. Como você obteve isso? Perguntei, minha voz perigosamente baixa. A origem não importa. Patrícia respondeu com frieza. O que importa
É que agora sabemos que existe muito mais patrimônio do que vocês sempre deixaram transparecer. Rodrigo permaneceu em silêncio, mas seus olhos não saíam dos meus. Procurei neles algum traço do meu filho, do garoto que eu levava para pescar em Ubatuba nas férias. Só encontrei ambição e ressentimento. Esses investimentos são legais e devidamente declarados, expliquei, tentando manter a racionalidade. São estratégias de proteção patrimonial que qualquer empresário responsável implementa. A questão não é a legalidade, Sr. Paulo, Patrícia continuou, agora com um tom quase ameaçador. A questão é a transparência. Rodrigo é seu herdeiro, trabalha na empresa há anos, mas foi mantido no escuro sobre a real dimensão do império que supostamente herdará um dia. Supostamente? Repeti, a palavra ecoando como um tiro. Agora entendo aonde vocês querem chegar. Queremos justiça, Rodrigo finalmente falou, sua voz firme mas carregada de emoção. Quero o que é meu por direito. Quero ser tratado como um sócio, não como um empregado. Quero participação acionária formalizada, acesso completo às finanças, poder de decisão real. E queremos isso agora. Lúcia apertou minha mão com mais força. Eu podia sentir seu coração acelerado, seu medo do que estava acontecendo com nossa família. Rodrigo, meu filho, ela tentou intervir com voz trêmula. Não precisa ser assim. Podemos conversar com calma. Encontrar uma solução que seja boa para todos. Já conversamos por anos, mãe, ele retrucou, mas sua voz vacilou ligeiramente ao falar com ela. E o que mudou? Nada. Por isso estamos aqui hoje com uma proposta formal. Patrícia puxou outro documento da pasta. Nós preparamos um acordo de transição. Transferência imediata de 40% das ações da holding para Rodrigo, com cláusula de aumento progressivo, até atingir controle majoritário em 5 anos. Além disso, salário compatível com sua nova posição como sócio majoritário em formação, e acesso irrestrito a todas as contas, investimentos e operações. Li rapidamente o documento. Era absurdo, leonino. Claramente redigido para me despojar do controle da empresa que construí com minhas próprias mãos. E se eu recusar? Perguntei, já sabendo que haveria uma ameaça. Patrícia trocou um olhar com Rodrigo antes de responder. Então nos veremos forçados a tomar medidas legais. Temos documentação suficiente para questionar algumas das suas transações mais antigas. Aquelas reformas em 2008, por exemplo, onde os valores declarados não batem com os valores reais das obras. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Aquelas reformas tinham sido feitas em um período de crise econômica. Eu tinha feito alguns ajustes nos valores para conseguir financiamento bancário, práticas comuns na época, mas que hoje poderiam ser interpretadas de forma muito negativa. Vocês estão me ameaçando? Perguntei incrédulo. Estamos negociando de uma posição realista, Patrícia corrigiu. Você pode aceitar nossa proposta e mantermos tudo em família, de forma civilizada. Ou pode recusar e enfrentarmos isso publicamente, com todas as consequências que isso trará para a reputação da empresa e da família. Rodrigo desviou o olhar. Parte dele ainda tinha vergonha do que estava fazendo. Eu podia perceber. Mas não o suficiente para parar. Eu preciso de tempo para pensar, declarei, afastando os documentos. Isso é uma decisão muito importante para ser tomada agora, sob pressão. Você tem até segunda-feira, Patrícia disse. São 4 dias. Tempo mais que suficiente para consultar seus advogados e perceber que nossa proposta é, na verdade, bastante generosa, considerando as alternativas. Eles se levantaram para sair. Rodrigo hesitou por um momento, olhando para Lúcia, que tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Mãe, eu sinto muito, mas preciso fazer isso. Preciso do que é meu. Depois que saíram, o silêncio na sala era ensurdecedor. Lúcia desabou em soluços, e eu a abracei, sentindo a própria garganta apertar com emoção. Nosso filho, nosso primogênito, aquele que eu ensinei a dar os primeiros passos, tinha acabado de nos ameaçar com chantagem. O que vamos fazer, Paulo? Lúcia perguntou entre lágrimas.
Não podemos deixar que destruam tudo que construímos. Não vamos deixar, prometi, acariciando seus cabelos. Mas também não vou simplesmente ceder a um ultimato. Preciso pensar, preciso planejar. Passei o resto do dia no meu escritório em casa, analisando documentos, fazendo ligações discretas, conversando com meu advogado de confiança, Marcelo Tavares. Ele foi direto ao ponto quando expliquei a situação. Paulo, eles têm munição, mas não o suficiente para te derrubar. Essas irregularidades antigas podem ser explicadas, contextualizadas, mas vão gerar dor de cabeça, custar dinheiro e principalmente manchar sua reputação. E a empresa? A empresa vai sofrer. Notícias assim afetam a confiança de parceiros, fornecedores, até clientes. Pode levar meses ou anos para recuperar a imagem. Então eles me pegaram em um beco sem saída. Não necessariamente. Marcelo ponderou. Você tem opções. Pode ceder parcialmente, negociar termos menos agressivos. Pode reestruturar a empresa de forma que eles não tenham acesso ao que imaginam ter. Ou pode contra-atacar, mostrar que você também tem cartas na manga. Prefiro a última opção, afirmei. Mas preciso de tempo e informação. Me dê 48 horas. Vou descobrir exatamente como eles conseguiram acesso aos meus documentos confidenciais e o que mais eles têm. Enquanto isso, prepare um plano alternativo de reestruturação societária. Desliguei e voltei para a sala, onde Lúcia estava sentada, olhando para fotos antigas da família. Uma em particular mostrava Rodrigo aos 10 anos, abraçado comigo em frente ao nosso primeiro restaurante. Onde foi que erramos? Ela perguntou, a voz embargada. Eu não sei, Lúcia. Talvez tenhamos dado tudo fácil demais. Talvez ele nunca tenha realmente valorizado o sacrifício porque nunca precisou fazer o mesmo. Na sexta-feira de manhã, recebi uma ligação inesperada de Cláudio, meu gerente financeiro e homem de confiança há 15 anos. Senhor Paulo, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre um assunto delicado. Pode vir aqui em casa agora? Cláudio chegou 20 minutos depois, visivelmente nervoso. Ele era um homem meticuloso, organizado, raramente demonstrava emoção. O senhor me colocou no comando do setor financeiro porque confia em mim, certo? Claro, Cláudio. Você é um dos pilares da empresa. Então preciso contar algo que descobri por acaso e que vai machucá-lo profundamente. Na quarta-feira, fazendo uma verificação de rotina nos acessos ao sistema, percebi que alguém tinha entrado na pasta de documentos confidenciais usando seu login e senha. Meu login? Isso é impossível. Meu computador fica sempre trancado no escritório. Por isso verifiquei as câmeras de segurança. Ele me mostrou imagens no tablet. Era Rodrigo, entrando no meu escritório particular na empresa usando uma chave, acessando meu computador. As imagens eram de 2 semanas atrás. Um sábado à tarde quando não havia ninguém no prédio. Como ele conseguiu minha senha? Perguntei, atordoado. Ele instalou um programa espião há cerca de 3 meses. Cláudio explicou. Nosso técnico de TI confirmou. O programa registrava todas as suas digitações, incluindo senhas. Então ele estava planejando isso há meses, concluí, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Parece que sim. E há mais. Encontrei transferências pequenas, mas suspeitas, da conta operacional da empresa para uma conta pessoal dele. Nada que chamasse atenção individualmente, mas que somadas nos últimos 6 meses chegam a quase R$200 mil. Meu próprio filho estava me roubando. Não era sobre sucessão, sobre reconhecimento, sobre respeito. Era sobre ganância pura e simples. Cláudio, preciso que você prepare um dossiê completo. Todas as evidências de acesso não autorizado, das transferências irregulares, tudo. E mantenha isso em absoluto sigilo. Entendido, Sr. Paulo. E sinto muito. Eu sei que ele é seu filho. Depois que Cláudio saiu, contei tudo para Lúcia. Ela ficou pálida, segurando o balcão da cozinha para não cair. Ela estava ao lado dele o tempo todo. Lúcia murmurou. Patrícia. Ela planejou tudo isso. Com certeza concordei. Uma advogada corporativa sabe exatamente como estruturar uma chantagem, como pressionar,
Como encontrar vulnerabilidades. Ela viu em Rodrigo uma oportunidade e o manipulou. Mas ele deixou Paulo. Nosso filho deixou que ela o transformasse nisso. O telefone tocou novamente. Era Júlia, nossa filha. Pai, você está bem? Escutei uns rumores estranhos no escritório. Estou, filha. Mas preciso conversar com você pessoalmente. Pode vir jantar aqui em casa hoje? Júlia chegou às 7 da noite. Era uma versão mais delicada de Lúcia. Mesmo os olhos amendoados, mesmo o sorriso gentil. Quando contei sobre a situação com Rodrigo, ela ficou chocada. Não acredito que meu irmão faria isso. Ela disse, incrédula. Ele sempre foi ambicioso, mas nunca achei que chegaria a esse ponto. Eu também não, admiti. Mas agora preciso tomar decisões difíceis. E queria saber sua posição. Júlia me olhou diretamente nos olhos. Pai, você construiu essa empresa com dignidade. Não pode deixar que chantagistas, mesmo que sejam família, destruam tudo. Faça o que precisa fazer para proteger seu legado. E pode contar comigo para o que precisar. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que precisava. Saber que pelo menos um dos meus filhos ainda tinha princípios, ainda valorizava integridade acima de ambição. No sábado de manhã, reuni-me com Marcelo, meu advogado, em seu escritório. Ele tinha preparado um plano detalhado. Paulo, baseado nas evidências que você me trouxe, temos 3 opções. Primeira, expor Rodrigo criminalmente pelo acesso não autorizado e apropriação indébita. Segunda, usar isso como barganha para que ele recue da chantagem. Terceira, reestruturar completamente a empresa, protegendo os ativos antes de qualquer ação judicial que ele possa mover. Quero a terceira opção, mas com um adicional, respondi. Quero que ele sinta o peso das consequências das escolhas dele. Não de forma vingativa, mas educativa. Marcelo assentiu. Então vamos criar uma nova estrutura corporativa. Vamos dividir os ativos em holdings separadas, colocar imóveis em nome de fundos, transferir marcas para empresas offshore legais. Quando terminarmos, a empresa que Rodrigo conhece será apenas uma casca, uma pequena parte do império real. E quanto tempo isso leva? Com a equipe certa, trabalhando dia e noite, 1 semana. Mas vai custar caro. Não me importo com o custo, afirmei. Me importo com proteger o que Lúcia e eu construímos com nosso suor. Durante todo o fim de semana, trabalhei em sigilo absoluto. Reuni contadores, advogados, consultores empresariais, cada um cuidando de uma peça do quebra-cabeça, nenhum vendo a imagem completa. No domingo à noite, Rodrigo ligou. Pai, amanhã é segunda. Precisamos da sua resposta. Terão minha resposta, prometi. Às 10 da manhã, no escritório central. Na segunda-feira, cheguei ao escritório às 7, 3 horas antes do horário marcado. Marcelo e sua equipe já estavam lá, finalizando os documentos. Tudo pronto? Perguntei. Tudo, ele confirmou. Quando você assinar esses papéis, a reestruturação estará completa. Além disso, preparei outro conjunto de documentos que acho que vai achar interessante. Ele me mostrou. Era um dossiê completo sobre Patrícia. Investigação de antecedentes que revelava coisas muito interessantes. Ela tinha sido demitida de 2 escritórios de advocacia anteriores por conduta antiética. Tinha processos por apropriação indébita de clientes. E mais interessante ainda, tinha um histórico de relacionamentos estratégicos com homens de famílias abastadas. Como conseguiu isso tão rápido? Perguntei impressionado. Tenho meus contatos. Marcelo sorriu. E quando você me disse que a operação toda tinha a digital dela, decidi investigar. Achei que poderia ser útil. Às 10 horas em ponto, Rodrigo e Patrícia chegaram. Entraram na sala de reuniões com ar confiante, quase triunfante. Patrícia carregava uma pasta de couro, provavelmente com mais ameaças preparadas caso eu resistisse. Bom dia. Cumprimentei friamente. Sentem-se. Então, pai. Rodrigo começou, tentando soar autoritário, mas com a voz ligeiramente trêmula. Qual é sua decisão? Minha decisão, respondi calmamente, é que vocês subestimaram completamente com quem estavam lidando. A expressão de confiança deles vacilou. O quê?
Patrícia perguntou. Vocês acharam que poderiam me chantagear, me pressionar, me roubar e eu simplesmente aceitaria? Perguntei, minha voz ganhando força. Vocês acharam que 59 anos de experiência em negócios não me ensinaram a proteger o que é meu? Coloquei sobre a mesa o primeiro conjunto de documentos. Este é o dossiê completo sobre os acessos não autorizados aos meus arquivos confidenciais, incluindo imagens de câmeras de segurança mostrando Rodrigo invadindo meu escritório particular. Rodrigo empalideceu. Pai, eu posso explicar. Pode? O interrompi. Pode explicar como instalou software espião no meu computador? Como roubou senhas? Como copiou documentos confidenciais? Coloquei o segundo conjunto de documentos. E estes são os registros bancários das transferências irregulares da conta operacional da empresa para sua conta pessoal. R$ 232 mil nos últimos 6 meses. Isso não é aspiração à sucessão, Rodrigo. Isso é crime. Isso não vai dar em nada, Patrícia interveio, tentando recuperar o controle da situação. Vocês são pai e filho. Nenhum juiz vai, a interrompi. Especialmente quando souberem que você, Patrícia, foi a mentora intelectual de todo esse esquema. Joguei sobre a mesa o dossiê sobre ela. Demissões por conduta antiética. Processos por apropriação indébita. Histórico de relacionamentos interesseiros. Você transformou isso em um padrão, não é? Identifica homens de famílias abastadas, casa-se com eles, manipula-os contra as próprias famílias e tenta tomar o máximo possível. A cor sumiu do rosto dela. Como você... Eu tenho recursos que você nem imagina, respondi. E ao contrário de vocês, eu uso esses recursos de forma legal e ética. Rodrigo estava em pânico agora. Pai, por favor, não precisamos levar isso adiante. Podemos esquecer tudo e voltar ao normal. Voltar ao normal? Repeti, a amargura evidente em minha voz. Você invadiu minha privacidade, roubou meu dinheiro, tentou me chantagear e acha que podemos simplesmente voltar ao normal? Mas tem mais, continuei, pegando o terceiro conjunto de documentos. Estes são os papéis da reestruturação corporativa que implementei nos últimos 4 dias. A empresa que vocês conhecem, a Brito Alimentação, Litida, agora detém apenas 15% dos ativos totais do grupo. O resto foi transferido para 6 holdings diferentes, cada uma com estrutura societária própria, gestão independente e proteções legais robustas. Patrícia folheou os documentos freneticamente. Isso não pode ser legal, ela protestou. Uma reestruturação dessa magnitude em 4 dias. É perfeitamente legal quando você é o dono único da empresa e tem a equipe jurídica certa. Marcelo interveio, falando pela primeira vez. Eu supervisionei pessoalmente cada etapa. Tudo foi feito dentro da lei, com todas as autorizações e registros necessários. O que isso significa? Rodrigo perguntou, a voz quebrando. Significa que mesmo se você conseguisse controle da Brito Alimentação, teria apenas uma pequena fração do que imagina, expliquei. Os restaurantes principais estão em outra holding, os imóveis em outra, as marcas em outra, e assim por diante. E quanto à sua ameaça de expor as irregularidades antigas, Patrícia tentou recuperar algum poder de barganha. Eu ri, mas era um riso sem alegria. Você acha que meu advogado não revisou cada uma daquelas transações? Tudo pode ser explicado, contextualizado, justificado. Vai gerar alguns dias de dor de cabeça, alguns artigos sensacionalistas, mas nada que não possa ser superado. Especialmente quando o público souber que a denúncia veio de um filho que roubava o próprio pai. Rodrigo colocou a cabeça entre as mãos. Eu estraguei tudo, ele murmurou. Sim, concordei. Estragou. Mas vou dar a você uma chance de minimizar os danos. Ele ergueu os olhos, uma centelha de esperança brilhando neles. Você tem 2 opções, continuei. Primeira, eu entro com ação criminal por todos os crimes que você cometeu. Invasão de privacidade, apropriação indébita, tentativa de extorsão. Você vai enfrentar anos de batalha judicial, vai ter seu nome manchado permanentemente,
e muito provavelmente vai acabar condenado. Segunda opção? Ele perguntou em um fio de voz. Você renuncia imediatamente a qualquer posição na empresa. Devolve cada centavo que roubou. Assina um termo de confidencialidade e não concorrência. E se afasta da família por um período que eu ainda vou determinar. Isso é um exílio, Patrícia protestou. Isso é misericórdia, corrigi. Uma misericórdia que ele não merece, mas que estou oferecendo porque, apesar de tudo, ainda existe uma pequena parte de mim que se lembra do menino que ele foi. Rodrigo olhou para Patrícia, que fez um gesto negativo com a cabeça. Ela ainda achava que tinha algum poder de barganha. Mas Rodrigo, pela primeira vez, pareceu enxergar claramente. Eu aceito, ele disse baixinho. Patrícia o encarou com fúria. Você não pode aceitar. Lutamos tanto por isso. Nós não lutamos por nada, Patrícia. Rodrigo retrucou, uma nova firmeza em sua voz. Você manipulou, planejou, usou meu ressentimento para seus próprios fins. E eu fui idiota o suficiente para deixar. Ele se virou para mim. Pai, eu aceito todos os termos. Vou renunciar, vou devolver o dinheiro, vou assinar o que for preciso. Só peço uma coisa. O quê? Ver minha mãe antes de ir embora. Concordei com um aceno de cabeça. Lúcia estava no escritório ao lado esperando. Tinha insistido em estar presente, embora eu preferisse poupá-la. Quando Rodrigo entrou e a viu, desabou em lágrimas. Mãe, me desculpa. Eu estraguei tudo. Eu traí a confiança de vocês. Lúcia o abraçou, chorando também. Ela sempre foi mais misericordiosa que eu. Sempre acreditou em segundas chances. Mas mesmo ela sabia que desta vez a linha tinha sido cruzada de forma irreparável. Você vai ter que reconstruir sua vida do zero, Rodrigo. Ela disse suavemente. Longe de nós, longe da empresa. E quando voltar, se voltar, vai ter que provar que mudou de verdade. Enquanto isso acontecia, Patrícia tentou sair discretamente da sala. Mas Marcelo bloqueou a porta. Nós não terminamos com você, ele disse. Ela se virou, tentando manter a compostura. Não tenho nada mais a falar com vocês. Mas nós temos muito a falar com você, repliquei. Você foi a arquiteta de tudo isso. Manipulou meu filho, planejou os crimes, estruturou a chantagem. E acha que vai simplesmente sair andando? O que vocês querem de mim? Ela perguntou, o medo finalmente transparecendo em sua voz. Queremos que você assine um divórcio imediato, sem receber um centavo, Marcelo explicou. E queremos que você deixe São Paulo. Se não concordar, vamos tornar públicos todos os detalhes do seu histórico. Cada demissão, cada processo, cada relacionamento interesseiro. Você nunca mais vai conseguir trabalhar em uma firma decente. Patrícia olhou para Rodrigo, esperando que ele a defendesse. Mas ele apenas desviou o olhar. Ela percebeu que tinha perdido completamente. Eu assino, ela disse derrotada. Mas vocês vão se arrepender disso. Não, Patrícia, respondi. Quem vai se arrepender é você, porque vai passar o resto da vida sabendo que tentou destruir uma família e falhou. Nos dias seguintes, toda a papelada foi assinada. Rodrigo devolveu o dinheiro roubado, renunciou formalmente a todas as posições na empresa e assinou termos legais que o impediam de trabalhar no ramo de alimentação em São Paulo por 5 anos. Patrícia assinou o divórcio e deixou a cidade, voltando para Curitiba, de onde vinha originalmente. Eu não senti prazer com nenhuma dessas vitórias. Apenas um vazio imenso, onde antes existia um filho. Lúcia passou semanas oscilando entre depressão e aceitação. Ela tinha perdido um filho, não para a morte, mas para escolhas terríveis que ele tinha feito. Como você consegue manter a firmeza? Ela me perguntou uma noite, deitados na cama. Eu ainda tenho vontade de ligar para ele, de perdoá-lo, de trazê-lo de volta. Porque se eu ceder agora, tudo que ele vai aprender é que pode nos trair e sair impune. Respondi. Ele precisa sentir o peso das consequências. Só assim vai ter a chance de realmente mudar. Mas e se ele nunca mudar? E se perdermos ele para sempre? Então perdemos Lúcia. Mas não vamos perder nossa dignidade, nossos princípios ou o respeito próprio no processo. Júlia assumiu mais responsabilidades na empresa.
Ela tinha a humildade que Rodrigo nunca teve, a disposição de aprender, de trabalhar duro sem exigir reconhecimento instantâneo. Pai, posso te fazer uma pergunta? Ela disse um dia, 3 meses após tudo acontecer. Claro, filha. Você sente falta dele? Todos os dias, admiti. Mas não do homem que ele se tornou. Sinto falta do garoto que eu criei, antes de a ganância e a ambição corromperem ele. Júlia segurou minha mão. Prometo que nunca vou te decepcionar assim. Você não precisa prometer, filha. Só precisa continuar sendo quem você é. 6 meses depois, recebi uma carta. Era de Rodrigo. Não tinha endereço de retorno, apenas um carimbo postal de Porto Alegre. Na carta, ele escrevia sobre como tinha conseguido um emprego em uma pequena empresa de logística, começando do zero como assistente, como estava dividindo um apartamento com outros 2 rapazes, como cada dia era uma luta, mas também uma lição. Estou aprendendo pela primeira vez o que é realmente trabalhar, sem o sobrenome Brito abrindo portas, sem o dinheiro da família como rede de segurança. Ele escrevia. É humilhante, é difícil, mas é necessário. Cada dia entendo mais a dimensão do que joguei fora, do quanto te decepcionei. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Só queria que soubesse que estou tentando me tornar uma pessoa melhor. Lúcia chorou quando leu a carta. Devemos responder? Ela perguntou. Não ainda, respondi. Deixe que ele continue sua jornada. Se for genuíno, ele vai continuar melhorando independentemente de nossa resposta. 1 ano após a traição, a empresa estava mais forte do que nunca. A reestruturação que fiz para me proteger acabou se revelando uma estratégia brilhante de expansão. Abrimos 5 novos restaurantes, 2 no Nordeste, 3 no Sul. Júlia tinha provado ser uma líder natural, e eu tinha começado a treiná-la para eventualmente assumir o comando. Em uma noite de sábado, exatamente 15 meses após o confronto com Rodrigo, estava jantando com Lúcia em nosso restaurante favorito no Itaim Bibi, quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Pai? A voz de Rodrigo me pegou de surpresa. Eu não sabia que ele tinha meu novo número. Como conseguiu esse telefone? Júlia me deu. Ele admitiu. Disse que você não ligaria, mas que talvez atendesse se eu ligasse. Esperta é aquela menina. O que você quer, Rodrigo? Lúcia tinha parado de comer, observando minha expressão mudar. Só queria dizer que estou voltando para São Paulo. Consegui uma posição como gerente regional em uma empresa de distribuição. Não é no ramo de alimentação, então não estou violando o termo que assinei. Houve uma pausa. E também queria dizer que gostaria de vê-los. Não para pedir nada, não para tentar voltar para a empresa. Só para mostrar que mudei. Vou pensar sobre isso, respondi. Mas não prometo nada. Entendo. Obrigado por atender, pai. Desliguei e olhei para Lúcia. Ela tinha esperança nos olhos, mas também cautela. O que você acha? Ela perguntou. Acho que 15 meses não apagam uma traição daquele tamanho. Respondi. Mas também acho que todos merecem a chance de provar que mudaram. Então vai vê-lo? Vamos vê-lo, corrigi. Juntos. Mas com limites claros e expectativas realistas. 2 semanas depois, encontramos Rodrigo em um café na Vila Madalena. Um lugar neutro, público, sem memórias familiares. Ele chegou pontualmente, vestindo roupas simples, mas limpas. Tinha emagrecido, parecia cansado, mas havia algo diferente em seus olhos. A arrogância tinha sumido. Mãe, pai, obrigado por virem. Ele cumprimentou hesitante. Como vocês estão? Bem, Lúcia respondeu. E você? Aprendendo a viver com as consequências das minhas escolhas. Ele disse com honestidade brutal. Não é fácil, mas é justo. Passamos as próximas 2 horas conversando. Rodrigo nos contou sobre os últimos 15 meses, os trabalhos humilhantes, os colegas de apartamento difíceis, as contas que mal conseguia pagar. Mas também contou sobre as lições aprendidas, sobre como tinha procurado terapia para entender por que tinha se deixado manipular, sobre como estava reconstruindo sua vida baseado em valores reais, não em ganância. Eu olhava para ele e via flashes do garoto que tinha sido,
mas também via um homem diferente emergindo das cinzas do que ele tinha se tornado. E Patrícia? Lúcia perguntou, a pergunta que todos evitavam. Nunca mais tive contato, ele respondeu. E não quero ter. Ela representava tudo de pior em mim. Toda ambição sem escrúpulos, toda a disposição de pisar nos outros para subir. Graças a Deus, ela saiu da minha vida. Quando a reunião terminou, Rodrigo não pediu perdão formal, não implorou para voltar para a família. Apenas disse: vou continuar provando dia após dia que mudei. E se um dia vocês decidirem me dar uma segunda chance de ser parte desta família novamente, vou honrar isso com cada ação, cada decisão. Não será amanhã, Rodrigo, respondi com firmeza. E talvez não seja nem no próximo ano. Respeito precisa ser reconstruído tijolo por tijolo, da mesma forma que eu construí essa empresa. Entendo, pai. E estou disposto a colocar cada tijolo pelo tempo que for necessário. Nos meses seguintes, Rodrigo manteve distância respeitosa, mas constante. Ligava para Lúcia a cada 2 semanas, sempre perguntando sobre ela, nunca pedindo nada. Mandava cartões de aniversário, mensagens em datas importantes, sempre simples, sempre respeitosos. Lúcia estava visivelmente amolecendo, seu coração maternal ansiando por recuperar o filho. Mas eu me mantinha firme, observando, avaliando, procurando sinais de mudança genuína versus manipulação calculada. Foi Júlia quem eventualmente me fez questionar minha rigidez. Pai, ele realmente mudou, ela disse um dia, 6 meses após o primeiro reencontro. Eu o encontrei por acaso no mercado semana passada. Ele estava comprando marcas baratas, carregando sacolas pesadas porque não tinha carro. E quando me viu, não tentou impressionar, não mentiu sobre sua situação. Foi honesto, até humilde. Humildade pode ser ensaiada, argumentei. Não por 2 anos seguidos, ela retrucou. Ninguém mantém uma fachada por tanto tempo, especialmente quando não está pedindo nada em troca. Talvez seja a hora de você considerar que a mudança dele é real. Suas palavras me fizeram refletir. Eu tinha construído muros tão altos ao redor da minha dor e raiva que talvez estivesse impedindo qualquer possibilidade de reconciliação genuína. Naquela noite, conversei longamente com Lúcia. O que seu coração diz? Perguntei. Ela pensou antes de responder. Meu coração diz que nosso filho errou terrivelmente, mas que está tentando consertar, e que se não dermos a ele uma chance de provar que mudou, podemos perder ele para sempre. E você concorda com seu coração? Desta vez sim, ela respondeu, mas com limites claros. Ele nunca mais terá acesso à empresa, nunca mais será considerado para a sucessão, mas pode eventualmente voltar a ser nosso filho. No aniversário de 2 anos da traição, uma data que ficou marcada na minha mente como um divisor de águas, convidei Rodrigo para jantar em nossa casa. Ele aceitou com humildade, chegando com flores para a mãe e uma garrafa de vinho simples para mim. O jantar foi desconfortável no início, cheio de pausas e conversas forçadas. Mas gradualmente, conforme a noite avançava, antigas memórias começaram a surgir. Lembranças de quando ele era criança, de viagens em família, de momentos felizes antes da ambição e da ganância corromperem tudo. Rodrigo, preciso perguntar uma coisa, disse quando terminamos de comer. Por quê? Por que você fez aquilo? Ele respirou fundo antes de responder. Porque eu me sentia invisível, pai. Eu trabalhava duro, me dedicava, mas nunca parecia ser suficiente. Você sempre tinha uma crítica, sempre apontava o que poderia ser melhor. E quando Patrícia apareceu, dizendo que eu merecia mais, que eu era capaz de mais, eu acreditei. Porque era o que eu queria ouvir. Eu podia ter te dito tudo isso diretamente, apontei. Poderia, ele concordou. Mas eu tinha muito orgulho e muito ressentimento acumulado. Foi uma combinação tóxica que me levou a fazer escolhas terríveis. Lúcia limpou uma lágrima. E agora? Como você garante que não vai repetir os mesmos erros? Porque agora eu sei o preço, mãe. Ele respondeu. Perdi 2 anos da minha vida. Perdi minha família. Perdi meu futuro na empresa.
Aprendi que atalhos sempre custam mais caro no final. E aprendi que respeito não se exige, se conquista. Naquela noite, quando Rodrigo foi embora, senti algo que não sentia há 2 anos em relação a ele, esperança. Não esperança de que as coisas voltassem a ser como eram, porque isso era impossível. Mas esperança de que talvez pudéssemos construir algo novo, baseado em honestidade e respeito mútuo. Nos meses seguintes, comecei a incluir Rodrigo em eventos familiares ocasionais. Sempre como convidado, nunca como parte do negócio. Júlia o aceitou de volta mais facilmente do que eu, mas mantinha suas próprias fronteiras. A empresa continuou prosperando sob minha liderança e com Júlia, assumindo cada vez mais responsabilidades. Ela tinha provado não apenas sua competência, mas sua integridade, valores que eu agora valorizava acima de tudo. Um dia, 3 anos após a traição, Rodrigo me procurou com um pedido diferente. Pai, a empresa onde trabalho está abrindo uma filial em Campinas. Eles me ofereceram a gerência regional. É uma promoção significativa, mas queria sua bênção antes de aceitar. Por que precisa da minha bênção? Perguntei, genuinamente curioso. Porque aprendi que família importa mais que carreira, ele respondeu. E se aceitar esse cargo, vou me afastar ainda mais de vocês. Só faço isso se souber que temos uma relação que pode sobreviver à distância. Olhei para o homem à minha frente. Ele não era mais o filho ambicioso e imprudente de 3 anos atrás. Era alguém que tinha sido quebrado e reconstruído, que tinha aprendido lições dolorosas, mas necessárias. Aceite o cargo, Rodrigo. Respondi. Você merece essa oportunidade. E nossa relação, se é real, vai sobreviver à distância. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Obrigado, pai. Isso significa muito. Mas vou voltar todo fim de semana. Prometo. E vou ligar constantemente. Lúcia, que tinha ouvido a conversa, abraçou nosso filho pela primeira vez em anos com a mesma ternura de quando ele era criança. Estamos orgulhosos de você, filho. Ela disse. Do homem que você se tornou, não apesar das dificuldades, mas por causa delas. Naquela noite, sozinho no meu escritório, refleti sobre os últimos 3 anos. A traição tinha sido devastadora. Tinha abalado os alicerces da minha família. Mas também tinha revelado verdades importantes. Tinha mostrado que Rodrigo, quando confortado com consequências reais, era capaz de mudança genuína. Tinha provado que Júlia tinha não apenas talento, mas caráter. E tinha reafirmado que Lúcia era, e sempre seria, minha rocha, minha parceira em todas as tempestades. A empresa que construí estava mais forte do que nunca, não apenas financeiramente, mas estruturalmente. As reestruturações que fiz para me proteger tinham criado uma organização mais resiliente, mais diversificada, mais preparada para o futuro. E a família, embora cicatrizada, tinha sobrevivido. Não da forma que imaginei quando os filhos eram pequenos, mas de uma forma mais honesta, mais autêntica. Peguei o telefone e liguei para Rodrigo. Ele atendeu surpreso, já que raramente iniciava contato. Pai, está tudo bem? Está sim, respondi. Só queria dizer uma coisa. O quê? Estou orgulhoso de você, filho, do homem que você se tornou, da forma como encarou suas consequências e reconstruiu sua vida. Não foi fácil para nenhum de nós, mas você fez o trabalho. Ouvi a voz dele quebrar do outro lado da linha. Obrigado, pai. Você não imagina o quanto eu precisava ouvir isso. Agora continuei. Não significa que você vai voltar para a empresa ou que tudo está esquecido. Significa apenas que reconheço seu esforço e sua mudança. O resto veremos com o tempo. É mais do que eu merecia, ele disse. E mais do que vou desperdiçar. Muito obrigado. Após desligar, Lúcia entrou no escritório. Ouviu a conversa? Perguntei. A parte final. Ela admitiu. E estou feliz que tenha feito isso. Ele precisava saber que seus esforços não estavam passando despercebidos. Sabe o que aprendi com tudo isso, Lúcia? Ela sentou-se ao meu lado, pegando minha mão. O quê? Que proteger a família às vezes significa ser duro, estabelecer limites firmes, não ceder a chantagens emocionais. Mas também significa reconhecer quando alguém realmente mudou
e dar uma chance de redenção. Os próximos anos trouxeram estabilidade e crescimento. Júlia assumiu oficialmente como diretora executiva da empresa quando completei 63 anos. Ela tinha provado, sem sombra de dúvida, que era a sucessora certa. Rodrigo prosperou em sua própria carreira, eventualmente abrindo sua própria empresa de logística, completamente independente de qualquer conexão com o negócio da família. Ele se casou novamente, desta vez com uma professora de escola pública chamada Ana, uma mulher de valores sólidos e coração genuíno. Quando ele nos apresentou, vi a diferença imediatamente. Ana não tinha interesse em nossa riqueza ou status. Ela amava Rodrigo pelo homem que ele havia se tornado, com todas suas cicatrizes e lições aprendidas. No meu aniversário de 65 anos, a família se reuniu pela primeira vez em anos para uma celebração completa. Júlia estava lá com seu noivo, um engenheiro civil chamado Roberto. Rodrigo veio com Ana, e juntos trouxeram a primeira neta de Lúcia e minha, uma menina de 6 meses chamada Clara. Segurando Clara nos braços, olhando ao redor da sala cheia de pessoas que amava, senti algo que não sentia há anos. Completude. Não porque tudo tinha voltado ao que era, mas porque tínhamos construído algo novo das ruínas. Este é o verdadeiro legado, pensei, observando Júlia rindo com Rodrigo, compartilhando histórias do trabalho. Não é apenas o império empresarial, os restaurantes, os investimentos. É a capacidade de sobreviver às tempestades, de manter princípios mesmo quando desafiados, de dar segundas chances quando merecidas. Lúcia se aproximou, envolvendo seu braço no meu. No que está pensando? Ela perguntou. Em como quase perdi tudo para proteger tudo, respondi. E em como valeu a pena. A festa continuou noite adentro, risadas e conversas preenchendo nossa casa. Em um momento de pausa, Rodrigo se aproximou de mim. Podemos conversar um momento, pai? Claro, filho. Fomos para o Jardim dos Fundos, onde a noite estava clara e estrelada. Ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. Eu nunca agradeci adequadamente pelo que você fez. Ele começou. Pelo quê? Por me destruir, mas não me acabar completamente. Você poderia ter me destruído de verdade, criminalmente, publicamente. Mas não fez. Deu-me apenas consequências suficientes para aprender, mas não tão severas que eu não pudesse me recuperar. Eu fiz o que precisava ser feito, respondi. Não foi sobre vingança, foi sobre justiça e educação. Eu entendo isso agora, ele disse, e queria que soubesse que cada dia, em cada decisão que tomo na minha empresa, lembro das lições que aprendi. Trato meus funcionários com respeito, pago salários justos, mantenho ética em todas as transações, porque sei o preço de fazer o contrário. Isso me deixa orgulhoso, filho, mais do que qualquer sucesso financeiro poderia. Há mais uma coisa. Ele hesitou. Ana está grávida novamente. Será um menino. E queríamos saber se você e minha mãe aceitariam ser padrinhos. A emoção apertou minha garganta. 4 anos atrás, eu teria dito que era impossível voltar a confiar nele. Mas ali estava, pedindo-nos para sermos padrinhos de seu filho. Seria uma honra. Respondi, minha voz embargada. Rodrigo me abraçou e, pela primeira vez em anos, retribuí completamente o abraço. Quando voltamos para dentro, Lúcia percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Ela me olhou questionadora e respondi com um aceno e um sorriso. Depois conto, articulei silenciosamente. Naquela noite, após todos irem embora e ficarmos sozinhos, Lúcia e eu nos sentamos na sala, exaustos, mas felizes. Foi uma boa festa, ela comentou. Foi, concordei. E um bom lembrete de por que lutamos tanto para proteger nossa família. Você ainda acha que fez a coisa certa? Ela perguntou. Naquela quinta-feira, quando tudo começou? Absolutamente, respondi sem hesitar. Se eu tivesse cedido à chantagem, Rodrigo nunca teria aprendido. Nossa família teria se tornado uma farsa, baseada em medo e manipulação, não em respeito e amor. Às vezes, o maior ato de amor é dizer não, estabelecer limites, deixar que as pessoas enfrentem as consequências de suas ações.
Lúcia apoiou a cabeça em meu ombro. Você é mais sábio do que eu às vezes admito. Só sou um homem velho e teimoso que se recusa a comprometer seus princípios. Brinquei. Mas sério, Lúcia. Nada disso teria sido possível sem você. Sua força, sua capacidade de perdoar sem esquecer, sua sabedoria em saber quando ser dura e quando ser gentil. Fizemos isso juntos, ela disse. Como sempre, fizemos tudo. Os meses seguintes trouxeram novidades emocionantes. Júlia anunciou sua gravidez, planejada para coincidir com sua lua de mel em Fernando de Noronha. A empresa abriu 3 novos restaurantes, todos liderados por gerentes treinados internamente, provando que o modelo de sucessão que implementei estava funcionando. E Rodrigo, fiel à sua palavra, prosperava em seu próprio caminho, construindo uma empresa de logística que começava a ganhar reconhecimento no mercado. Ele fazia questão de manter distância profissional de qualquer coisa que pudesse ser vista como vantagem do sobrenome Brito. Um dia, recebi um telefonema inesperado de Marcelo, meu advogado. Paulo, você precisa saber de algo. Patrícia voltou à cidade. Meu corpo inteiro se tensionou. Para quê? Aparentemente está representando um cliente em uma disputa comercial. Mas minhas fontes dizem que ela tem feito perguntas sobre você e Rodrigo. Está tentando descobrir se há alguma brecha para tentar alguma coisa. Não há, afirmei. Tudo foi selado legalmente. Ela não tem nenhuma abertura. Eu sei. Marcelo concordou. Mas achei que deveria avisar. Essa mulher é persistente e rancorosa. Fique atento. Contei a Rodrigo sobre o retorno de Patrícia naquela mesma noite. Ele ficou visivelmente abalado. Ela não pode fazer nada, certo, pai? Não legalmente, assegurei. Mas precisamos estar preparados para tentativas de manipulação, de criar problemas indiretos. Ana, que estava presente na conversa, segurou a mão do marido. Rodrigo, você não é mais aquela pessoa que ela manipulou. Você cresceu, amadureceu. Ela não tem mais poder sobre você. Eu sei, ele respondeu. Mas a voz não soava tão confiante quanto as palavras. Mas ainda me incomoda saber que ela está por perto, que poderia tentar algo. 2 dias depois, Patrícia fez seu movimento. Não diretamente contra mim ou Rodrigo, mas através de uma reportagem vazada para um blog de fofocas corporativas. A matéria sugeria irregularidades na forma como conduzia a reestruturação da empresa 4 anos atrás, insinuando que tinha sido uma manobra para fraudar herdeiros legítimos. Era claramente uma tentativa de manchar minha reputação e, por extensão, prejudicar os negócios. Marcelo agiu rapidamente, ameaçando o blog com ação por difamação. A matéria foi removida em 24 horas e uma retratação publicada. Mas o dano estava feito, comentários e especulações começaram a circular nas redes sociais. Júlia estava furiosa. Pai, precisamos processar ela. Isso é assédio, difamação. Não podemos deixar passar. Processar daria a ela exatamente o que quer, argumentei. Atenção. Um palco para fazer acusações públicas, mesmo que infundadas. É melhor ignorar, deixar que morra naturalmente. Mas Patrícia não estava disposta a deixar morrer. Na semana seguinte, ela apareceu no escritório de Rodrigo, sem avisar, dizendo à recepcionista que era uma velha amiga. Rodrigo, ainda vulnerável quando se tratava dela, cometeu o erro de recebê-la. Ela entrou em sua sala com aquele sorriso calculado que ele conhecia tão bem. Rodrigo, você está bem? Ela começou com falsa preocupação. Fiquei sabendo que seu pai ainda controla tudo com mão de ferro. Você continua sem ter o que merece. Eu tenho exatamente o que mereço, Patrícia. Ele respondeu, tentando manter a compostura. Uma família que me aceitou de volta depois dos erros terríveis que cometi. Uma esposa que me ama de verdade. Uma filha linda. E outra criança a caminho. Mas você poderia ter muito mais, ela insistiu. Ainda há tempo. As irregularidades que seu pai cometeu durante a reestruturação podem ser questionadas judicialmente. Com a documentação certa, você poderia... Chega. Ele a interrompeu, levantando-se. Eu sei o que você é, Patrícia. Você é uma pessoa que usa os outros para subir, que não tem escrúpulos, que manipula e mente.
E eu fui idiota o suficiente para deixar você me transformar em alguém parecido com você. Mas não mais. Ela mudou de tática, tentando a sedução emocional. Rodrigo, nós éramos bons juntos. Tínhamos ambição, visão. Seu pai te reduziu a um funcionário medíocre em uma empresa medíocre. Minha empresa é honesta e está crescendo baseada em trabalho duro, não em trapaças. Ele retrucou. E sou muito mais feliz sendo medíocre com integridade do que ser rico sem caráter. Você vai se arrepender disso. Ela ameaçou, a máscara caindo completamente. Vou encontrar uma forma de expor os crimes da sua família. Não existem crimes, Patrícia. Só existe seu ressentimento por ter perdido. Agora saia do meu escritório antes que eu chame a segurança. Depois que ela saiu, Rodrigo me ligou imediatamente relatando todo o encontro. Fiz o certo, pai. Você fez perfeitamente, assegurei. E estou orgulhoso de como você lidou com isso. Mostra que a mudança é real. Mas ela não vai desistir. Ele alertou. Conhecendo Patrícia, ela vai continuar tentando causar problemas. Então precisamos nos adiantar. Decidi. Vou pedir ao Marcelo que prepare uma ordem de restrição. E vou falar com alguns contatos na OAB sobre o histórico dela. Se ela quer guerra, vai descobrir que escolheu o adversário errado. Nos dias seguintes, montamos um caso sólido. O histórico de Patrícia revelou não apenas as demissões e processos anteriores, mas também evidências de que ela tinha violado sigilo profissional ao vazar informações confidenciais de clientes anteriores. Marcelo apresentou tudo à Ordem dos Advogados do Brasil. Uma investigação ética foi aberta. Patrícia, percebendo que estava perdendo terreno, fez uma última tentativa desesperada. Ela procurou Júlia, tentando convencê-la de que eu estava favorecendo-a injustamente em detrimento de Rodrigo, que ela merecia menos porque não tinha trabalhado tanto tempo na empresa. Júlia, que tinha sido testemunha de tudo o que aconteceu, não apenas rejeitou as manipulações, como gravou toda a conversa. Mais evidência para o processo ético. Senhora Brito, Patrícia tentou o tom profissional ao encontrar Júlia em um café. Podemos conversar sobre a sucessão na empresa familiar. Não temos nada para conversar, Júlia respondeu friamente. Você manipulou meu irmão, tentou destruir minha família e agora está tentando me usar. A resposta é não. Mas você não entende, Patrícia insistiu. Seu pai favorece você porque é mais fácil de controlar. Rodrigo tinha visão, tinha coragem de desafiar o status quo. Rodrigo tinha ganância e falta de ética, graças à sua influência. Júlia corrigiu. Mas ele se recuperou, cresceu, aprendeu. Algo que você aparentemente é incapaz de fazer. Você vai se arrepender quando eu expuser toda a verdade sobre sua família. Não existe verdade para expor além dos seus delírios, Júlia retrucou, levantando-se para sair. E agora, se me der licença, tenho uma empresa para ajudar a administrar. Uma empresa construída com honestidade e trabalho duro, conceitos que você claramente desconhece. A gravação foi entregue ao Comitê de Ética da OAB como evidência adicional do comportamento predatório de Patrícia, combinado com seu histórico anterior e as novas acusações de vazamento de informações confidenciais. O comitê suspendeu sua licença para exercer advocacia por tempo indeterminado, enquanto investigava. Foi o golpe final. Sem poder exercer sua profissão, sem credibilidade, sem aliados, Patrícia finalmente deixou São Paulo de vez. Recebi notícias através de Marcelo de que ela havia mudado para Brasília, onde tentaria recomeçar em outro ramo completamente diferente. Bom, comentei ao ouvir a notícia. Distância é exatamente o que todos precisamos dela. Com Patrícia finalmente fora do cenário, a família pode respirar aliviada. O batizado de Clara, a filha de Rodrigo e Ana, foi um evento emocionante. Como padrinho, segurei a pequena durante a cerimônia, sentindo o peso da responsabilidade e da bênção. Prometo que vou te proteger, sussurrei para ela, e vou ensinar você os valores que seu pai teve que reaprender da forma mais difícil: honestidade, integridade, respeito. Rodrigo ouviu e sorriu, com lágrimas nos olhos. Obrigado, pai.
Por tudo. 2 meses depois, Júlia deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, Samuel e Sofia. O nascimento foi complicado, mas mãe e bebê saíram saudáveis. Lúcia estava radiante, agora avó de 3 netos, com mais um a caminho quando Ana desce à luz. Segurando Samuel no braço direito e Sofia no esquerdo, olhei para minha filha descansando na cama do hospital. Você é incrível, Júlia. Não só como empresária, mas como mãe, como pessoa. Aprendi com os melhores. Ela respondeu, sorrindo para mim e Lúcia. Vocês me ensinaram que princípios importam mais que lucros, que família é sagrada, mas que limites são necessários. No meu aniversário de 66 anos, organizamos uma festa menor, mais íntima. Estava presente Júlia com Roberto e os gêmeos, Rodrigo com Ana e Clara, mais alguns amigos próximos e parceiros de negócio de longa data. Durante o jantar, Rodrigo pediu a palavra. Ele ficou de pé, ligeiramente nervoso, segurando um papel. Pai, mãe, queria dizer algumas palavras. Ele começou. Todos ficaram em silêncio, atentos. Há 5 anos, eu estava no fundo do poço. Tinha traído minha família, roubado de meu pai, me deixado manipular pela ganância e ambição. Merecia ter sido destruído completamente, mas não fui. Em vez disso, recebi consequências justas e a oportunidade de reconstruir minha vida. Sua voz estava embargada agora. Esses 5 anos foram os mais difíceis da minha vida, mas também os mais valiosos. Aprendi que respeito não se exige, se conquista. Que atalhos sempre custam mais caro no final. E que família verdadeira não é aquela que te protege de consequências, mas aquela que te permite enfrentá-las e ainda te recebe de volta quando você realmente muda. Ele olhou diretamente para mim. Pai, você poderia ter me destruído. Poderia ter me processado criminalmente, ter manchado meu nome permanentemente, ter me afastado da família para sempre. Mas não fez. Você me deu exatamente o que eu precisava. Consequências sérias o suficiente para aprender, mas não tão severas que me impedissem de me recuperar. Lúcia estava chorando abertamente agora. Por isso, continuou Rodrigo, quero agradecer publicamente, não apenas por não me destruir, mas por me ensinar a lição mais importante da minha vida, que caráter importa mais que sucesso, que integridade vale mais que riqueza, e que família baseada em respeito mútuo é mais valiosa que qualquer império. Ele ergueu seu copo. Um brinde ao homem mais justo que conheço, que protegeu o que construiu sem destruir aqueles que o traíram, que manteve seus princípios mesmo quando foi mais difícil. Ao meu pai, meu exemplo, meu professor. Todos ergueram seus copos, e eu senti as lágrimas finalmente escaparem. Durante anos mantive-me forte, firme, focado em fazer o que era certo. Mas naquele momento, ouvindo meu filho reconhecer publicamente as lições aprendidas, permiti-me ser vulnerável. Obrigado, filho, consegui dizer. Mas você fez o trabalho mais difícil, que foi mudar de verdade. Isso é mérito seu, não meu. Depois da festa, já tarde da noite, Lúcia e eu nos sentamos no jardim, observando as estrelas. Você conseguiu, ela disse suavemente. O quê? Proteger nossa família sem destruí-la. Dar justiça sem vingança. Ensinar sem humilhar completamente. Não foi fácil, admiti. Houve momentos em que quis simplesmente acabar com ele, especialmente nos primeiros meses quando a raiva estava fresca. Mas o que o impediu? Você, respondi honestamente. Você me lembrava constantemente que ele ainda era nosso filho, que merecia uma chance de redenção. E também minha própria experiência. Eu cometi erros quando era jovem, não tão graves quanto os dele, mas erros. E tive pessoas que me deram segundas chances. Como poderia negar isso ao meu próprio filho? Lúcia apoiou a cabeça em meu ombro. Você é um homem melhor do que admite. Ou apenas um pai que, apesar de tudo, ainda ama seu filho, brinquei. Mesmo quando ele me fez querer desistir dele. Os meses seguintes trouxeram estabilidade e paz. A empresa continuou crescendo sob minha supervisão mais relaxada e a liderança cada vez mais confiante de Júlia.
Rodrigo prosperava em seu próprio negócio, provando que tinha capacidade empreendedora quando canalizada eticamente. No final daquele ano, recebi um convite inesperado. A Associação Comercial de São Paulo queria me homenagear por 50 anos de contribuições ao setor de alimentação e por ser um exemplo de gestão familiar bem-sucedida. A cerimônia foi elegante, repleta de empresários, políticos e figuras do setor. Quando chamaram meu nome para o discurso de aceitação, caminhei até o pódio com Lúcia ao meu lado. Agradeço esta honra, comecei, mas devo admitir que meu maior sucesso não está nos números da empresa ou na quantidade de restaurantes que abrimos. O verdadeiro sucesso está em ter mantido minha integridade através de todas as tempestades, incluindo aquelas que vieram de dentro da própria família. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Muitos aqui administram empresas familiares e sabem que o maior desafio não são os concorrentes externos, mas os conflitos internos. Eu enfrentei a traição de alguém muito próximo, tentativas de chantagem, manipulação. E tive que tomar decisões difíceis, estabelecer limites dolorosos, aplicar consequências severas. Mas também aprendi que justiça não é o mesmo que vingança, que às vezes o maior ato de amor é dizer não, e que sempre há espaço para redenção quando a mudança é genuína. Vi Rodrigo na plateia sentado com Ana. Ele estava chorando silenciosamente. Hoje continuei. Estou aqui não apenas como empresário, mas como pai de 2 filhos maravilhosos que, cada um à sua maneira, me ensinam constantemente sobre perdão, resiliência e crescimento. E como marido de uma mulher extraordinária que foi minha parceira em cada decisão difícil. Olhei para Lúcia. Então aceito esta homenagem não apenas em meu nome, mas em nome de todos que acreditam que é possível ter sucesso nos negócios, sem comprometer valores, que família pode sobreviver a crises profundas e que nunca é tarde demais para reconstruir pontes queimadas quando há vontade genuína de mudança. A plateia se levantou em uma ovação, mas meus olhos buscaram apenas 2 pessoas. Lúcia, que sorria com orgulho através das lágrimas, e Rodrigo, que acenou em agradecimento silencioso. Após a cerimônia, vários empresários me procuraram, compartilhando suas próprias histórias de conflitos familiares nos negócios. Percebi que nossa experiência não era única, que muitas famílias lutavam com questões similares de sucessão, confiança e traição. Você deveria escrever um livro, sugeriu um deles. Sua história poderia ajudar muitos empresários a navegarem essas águas difíceis. Talvez um dia, respondi. Mas primeiro preciso ter certeza de que a história tem um final realmente feliz. Ela ainda está sendo escrita. O ano novo trouxe mudanças significativas. Decidi oficialmente reduzir minha carga de trabalho, mantendo apenas participação consultiva na empresa. Júlia assumiu totalmente como CEO, com Roberto, seu marido, entrando como CFO, após provar sua competência em outra empresa. Era uma transição que fazia sentido, baseada em mérito e capacidade, não apenas em laços familiares. E Rodrigo? Lúcia perguntou uma noite. Você já pensou em oferecer algum papel a ele na empresa? Não, respondi firmemente. E não porque não confio nele agora, mas porque seria injusto com Júlia e prejudicial para Rodrigo. Júlia conquistou seu lugar com dedicação e integridade. Rodrigo precisa continuar construindo seu próprio legado, independente do meu. É a única forma de ele provar, para si mesmo e para o mundo, que realmente mudou. Lúcia concordou. Você está certo. E honestamente acho que ele não gostaria de voltar mesmo se oferecêssemos. Ele parece genuinamente orgulhoso do que está construindo sozinho. Ela estava certa. Rodrigo tinha encontrado satisfação em construir algo com suas próprias mãos, sem o peso ou as expectativas do sobrenome Brito. Sua empresa de logística tinha se tornado referência em ética e tratamento justo de funcionários, valores que ele agora defendia com paixão. No aniversário de 6 anos da traição, uma data que eu ainda marcava mentalmente, embora não mais com amargura, Rodrigo apareceu em casa sem avisar. Ele trazia consigo uma caixa de madeira trabalhada. Pai, fiz algo para você, ele disse, estendendo a caixa.
Dentro estava uma réplica em miniatura perfeita do nosso primeiro restaurante, aquele que abrimos na década de 90. Cada detalhe estava capturado. As mesas simples, o balcão de atendimento, até mesmo a placa com o nome original. Eu mesmo fiz, ele explicou. Levei meses. Cada peça foi cuidadosamente trabalhada, assim como você trabalhou cada detalhe daquele restaurante. Queria que você tivesse algo que representasse não o império que se tornou, mas o sonho humilde que começou. Fiquei sem palavras, apenas observando aquela obra de arte que representava tanto amor e esforço. É perfeito, Rodrigo. Obrigado. Há uma placa na base. Ele indicou. Li a inscrição gravada na madeira. Para o homem que me ensinou que sucesso sem caráter é fracasso, e que nunca é tarde para reconstruir sobre fundações corretas. Com amor e gratidão eterna, Rodrigo. Aquele presente significou mais para mim do que qualquer homenagem profissional ou reconhecimento público. Era a prova tangível de que a lição havia sido aprendida, que a mudança era real e duradoura. Naquela noite, coloquei a miniatura em lugar de destaque no meu escritório, onde pudesse vê-la todos os dias. Ela se tornou um lembrete, não da traição, mas da redenção. Não do conflito, mas da reconciliação. Lúcia estava ao meu lado, observando a peça. É bonito, não é? Ela comentou. Não apenas a miniatura, mas o que ela representa. A jornada completa. Concordei. Da traição à redenção, da raiva ao perdão, do rompimento à reconstrução. Os meses que se seguiram foram os mais tranquilos em anos. A empresa prosperava sob a liderança de Júlia. Rodrigo anunciou que Ana estava grávida de gêmeos desta vez, aumentando ainda mais nossa família. E eu, pela primeira vez em décadas, comecei a pensar em aposentadoria de verdade. Paulo, você tem apenas 67 anos. Lúcia protestou quando mencionei isso. Ainda tem muitos anos produtivos pela frente. Produtivos, sim, mas talvez de forma diferente, argumentei. Quero viajar com você, conhecer os lugares que sempre adiamos. Quero passar mais tempo com os netos. Quero escrever aquele livro que todos dizem que devo escrever. E a empresa? Está em mãos mais que capazes. Sorri. Júlia não precisa mais de mim olhando sobre seu ombro. Ela provou que pode liderar sozinha. No meu aniversário de 68 anos, anunciei minha aposentadoria oficial. Seria uma transição gradual de 6 meses, mas, no final, eu só manteria participação acionária, sem envolvimento operacional. A notícia causou comoção no setor, mas dentro da família foi recebida com compreensão e até alívio. Pai, você merece descansar, Júlia disse. Você construiu tudo isso, protegeu com unhas e dentes, navegou crises que teriam destruído empresas maiores. Agora é hora de aproveitar os frutos. A festa de despedida da diretoria executiva foi emotiva. Funcionários que trabalhavam comigo há décadas compartilharam histórias, alguns rindo, outros chorando. Mas o momento mais significativo veio de uma fonte inesperada. Senhor Paulo, posso falar? Era Cláudio, meu gerente financeiro de tantos anos. Claro, Cláudio. Ele ficou de pé, segurando algumas folhas de papel. Eu estava aqui quando o senhor abriu o 5º restaurante, lembra? Era apenas um jovem contador, recém-formado, e o senhor me deu uma chance. Passei décadas observando como o senhor administrava os negócios, e aprendi que sucesso verdadeiro não se mede apenas em números. Ele fez uma pausa emocionado. Vi o senhor enfrentar crises econômicas, concorrência desleal e até traição familiar, mas nunca vi o senhor comprometer seus valores, mesmo quando teria sido mais fácil, mais lucrativo, tomar atalhos. O senhor escolheu o caminho difícil da integridade. Por isso, em nome de todos os funcionários, quero agradecer, não apenas pelos empregos, pelos salários justos, pelos benefícios, mas por ter sido um exemplo vivo de que é possível ter sucesso sem vender a alma. A sala explodiu em aplausos. Olhei ao redor e vi rostos conhecidos, pessoas que haviam crescido profissionalmente comigo, que haviam testemunhado minha jornada completa. Obrigado, Cláudio. Consegui dizer apesar da emoção.
E obrigado a todos vocês. Esta empresa não foi construída por mim sozinho, mas por cada pessoa nesta sala que escolheu dar seu melhor dia após dia. Durante a festa, Rodrigo me encontrou em um momento mais tranquilo no jardim. Pai, posso perguntar algo? Sempre, filho. Como você sabia? Na época, quando me confrontou, como sabia que aplicar consequências severas era o caminho certo? Como sabia que eu não me perderia completamente? Respirei fundo antes de responder. Eu não sabia, Rodrigo. Tive momentos de dúvida terríveis, noites sem dormir imaginando se estava sendo duro demais, se estava perdendo meu filho para sempre. Mas então o que o guiou? Ele insistiu. A convicção de que amor verdadeiro às vezes exige dureza, respondi. E a esperança de que, no fundo, o garoto que eu criei ainda estava lá, apenas perdido temporariamente. Além disso, Lúcia me manteve equilibrado, me lembrando de que mesmo aplicando consequências, precisávamos deixar a porta aberta para a redenção. Ele ficou em silêncio por um momento. Obrigado por não ter desistido completamente de mim. Eu teria entendido se tivesse feito. Pais não desistem dos filhos, Rodrigo. Podem estabelecer limites, aplicar consequências, até se afastar temporariamente. Mas nunca desistem completamente. Semanas depois, já na transição para a aposentadoria, comecei a escrever. Não um livro de negócios tradicional, mas um relato honesto da jornada da nossa família, dos erros cometidos, das lições aprendidas, da dor e da eventual reconciliação. Lúcia lia cada capítulo conforme eu escrevia, oferecendo insights e correções. Algumas memórias eram dolorosas demais para revisitar. Outras traziam lágrimas de diferentes tipos. Tristeza pelos momentos perdidos, alegria pela recuperação eventual. Você vai publicar isso? Ela perguntou depois de ler os primeiros capítulos. Ainda não decidi, admiti. Talvez seja apenas para nossa família, um registro para os netos entenderem de onde viemos. Ou talvez possa ajudar outras famílias passando por situações similares. Ela sugeriu. Mostrar que é possível sobreviver a traições profundas, que consequências não significam fim do amor, que redenção é possível quando há esforço genuíno. Meses se passaram. Minha transição para a aposentadoria foi suave, sem drama. Júlia assumiu completamente, implementando suas próprias ideias e visões. A empresa continuou prosperando, até expandindo de formas que eu nunca tinha imaginado. Rodrigo continuou crescendo seu negócio, agora com 5 filhos para sustentar após o nascimento dos gêmeos. Ele e Ana eram pais dedicados, criando seus filhos com os valores que ele teve que reaprender da forma difícil. E eu e Lúcia, finalmente, tivemos tempo para viajar. Fomos à Europa, conhecemos a Patagônia, visitamos lugares que só existiam em nossos sonhos durante os anos de construção do negócio. Mas sempre voltávamos para São Paulo, para perto da família que quase perdemos, mas conseguimos preservar. No aniversário de 10 anos da traição, uma data que agora via como um marco de superação e não de dor, organizamos um almoço familiar íntimo. Estavam presentes todos os nossos filhos, noras, genros e uma mesa cheia de netos barulhentos e felizes. Durante a sobremesa, Júlia pediu atenção. Pai, mãe, Rodrigo e eu preparamos algo para vocês. Ela e Rodrigo entregaram-nos um envelope. Dentro estava uma escritura de um terreno em Campos do Jordão, onde sempre sonhamos construir uma casa de campo. Queremos que vocês tenham um lugar para reunir toda a família, Rodrigo explicou. Um lugar onde os netos possam crescer ouvindo histórias, aprendendo valores, criando memórias, sem as pressões da cidade, sem agenda apertada. Júlia continuou. Nós vamos construir a casa juntos, eu e Rodrigo. Como projeto conjunto, símbolo de que nossa família sobreviveu e prosperou apesar de tudo. Lúcia e eu ficamos sem palavras. Era mais do que um presente material. Era um símbolo de reconciliação completa, de família unida, não pela obrigação, mas pela escolha consciente de valorizar o que tínhamos. A construção da casa levou 1 ano. Durante esse período, vi meus 2 filhos trabalharem lado a lado, planejando, decidindo,
às vezes discordando, mas sempre resolvendo diferenças com respeito e comunicação aberta. Isso nunca teria sido possível 10 anos atrás. Comentei com Lúcia enquanto observávamos o progresso em uma visita ao terreno. Vocês dois teriam brigado por controle, por reconhecimento. Eles cresceram, ela respondeu. Rodrigo aprendeu humildade e Júlia aprendeu generosidade. Ambas lições valiosas. Quando a casa ficou pronta, foi mais do que apenas uma estrutura de madeira e pedra. Era um testemunho de superação, um monumento à possibilidade de redenção, um símbolo de que famílias podem ser quebradas, mas também remendadas, às vezes ficando até mais fortes nas cicatrizes. No primeiro fim de semana em que toda a família se reuniu na casa nova, sentei-me no deck de madeira observando o sol se pôr sobre as montanhas. Ao redor, ouvia as vozes dos netos brincando, Júlia e Roberto preparando o jantar, Rodrigo e Ana organizando os quartos. Este é o verdadeiro legado, pensei. Não os restaurantes, não a fortuna, não as honrarias profissionais. Este momento, esta família imperfeita, mas unida, este amor que sobreviveu a testes severos. Lúcia se sentou ao meu lado, pegando minha mão. No que está pensando? Em como quase perdi tudo isso, respondi. E em como valeu cada decisão difícil, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada. Você faria algo diferente? Ela perguntou. Se pudesse voltar no tempo. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não, acho que não. Cada escolha, por mais dolorosa que fosse na época, nos trouxe até aqui. Se eu tivesse sido mais brando com Rodrigo, ele talvez nunca tivesse aprendido. Se tivesse sido mais duro, talvez o tivesse perdido para sempre. O equilíbrio era precário, mas necessário. Naquela noite, durante o jantar familiar, Rodrigo pediu para fazer um brinde. 10 anos atrás, eu estava no lugar mais escuro da minha vida. Ele começou. Por minhas próprias escolhas, por minha ganância e falta de caráter, eu traí as pessoas que mais amava. Seu pai tinha todo o direito de me destruir completamente. Em vez disso, ele me deu algo muito mais valioso, consequências justas e a oportunidade de mudança real. Ele olhou para cada pessoa na mesa. Esses 10 anos foram uma jornada de reconstrução, de aprender que respeito se ganha, não se exige. Que família verdadeira não te protege de consequências, mas te permite enfrentá-las e ainda te acolhe quando você genuinamente muda. Que sucesso sem caráter é oco, mas caráter sem sucesso financeiro ainda tem valor imenso. Sua voz estava embargada agora. Por isso quero brindar às pessoas que me ensinaram essas lições. Ao meu pai, que teve a coragem de ser duro quando necessário, mas não abandonou a esperança. A minha mãe, que equilibrou justiça com misericórdia. A minha irmã, que me perdoou sem esquecer, mas me deu espaço para provar minha mudança. E a Ana, que me amou não pelo que eu fui, ou pelo nome que carrego, mas pelo homem que me tornei. Todos ergueram seus copos, muitos com lágrimas nos olhos. Mas Rodrigo não tinha terminado. E quero que meus filhos saibam, ele disse, olhando para cada um deles, que erros têm consequências, que ambição sem ética te destrói, mas também que mudança genuína sempre é possível, que redenção não é fácil, mas vale a pena, e que família verdadeira te responsabiliza, mas também te ama. A mesa explodiu em abraços e lágrimas. Naquele momento senti que a jornada tinha finalmente se completado. Não porque tudo estava perfeito, mas porque tínhamos alcançado algo raro. Uma família que havia sido quebrada e remendada, cicatrizada mas mais forte, imperfeita mas autêntica. Nos meses seguintes, terminei de escrever o livro. Decidi publicá-lo, não para a glória pessoal, mas porque percebi que nossa história poderia realmente ajudar outras famílias navegando crises similares. O livro intitulado Quando o Amor Exige Dureza, uma jornada de traição, justiça e redenção familiar, foi lançado discretamente. Não esperava grande repercussão, mas fui surpreendido. Recebi centenas de mensagens de empresários, pais, filhos, todos compartilhando suas próprias histórias de conflitos familiares.
Muitos agradecendo por mostrar que era possível aplicar consequências sem destruir relacionamentos permanentemente. Uma mensagem em particular me marcou. Era de um empresário de Curitiba cujo filho tinha tentado algo similar. Senhor Paulo, escreve ele, seu livro me salvou de cometer erros irreparáveis. Eu estava prestes a ceder à chantagem do meu filho por medo de perdê-lo. Seu relato me mostrou que às vezes o maior ato de amor é dizer não. Aplicamos consequências similares às suas, e embora seja doloroso, já vejo sinais de mudança genuína. Obrigado por ter a coragem de compartilhar sua história. Mostrei a mensagem para Lúcia. Está vendo? Ela disse. Sua dor, nossa dor, não foi em vão. Está ajudando outros a navegar em situações similares. O livro acabou se tornando uma referência inesperada em círculos de empresas familiares. Fui convidado para palestras, workshops, consultorias, mas sempre mantive a mesma mensagem. Proteger o que você construiu não significa ser vingativo. Aplicar consequências não significa abandonar o amor. E redenção é sempre possível quando há mudança genuína. Durante uma dessas palestras em São Paulo, um jovem empresário me perguntou: Senhor Paulo, quanto tempo levou até o senhor realmente perdoar seu filho? Pensei cuidadosamente antes de responder. Perdão não é um evento único. É um processo. Perdoei a traição inicial em fases. Primeiro aceitei que aconteceu. Depois entendi as circunstâncias que levaram a isso. Depois vi os esforços genuínos de mudança. E finalmente consegui olhar para trás sem raiva. Mas isso levou anos. E a confiança? Outro participante perguntou. Como reconstruir confiança quebrada? Confiança se reconstrói lentamente, através de ações consistentes ao longo do tempo. Respondi. Meu filho levou 5 anos de comportamento impecável para que eu realmente confiasse nele novamente. E mesmo hoje, 10 anos depois, há áreas onde a confiança não é completa. Mas isso é normal e saudável. Confiança absoluta após traição profunda seria ingenuidade, não sabedoria. Após a palestra, um homem mais velho me abordou. Estava claramente emocionado. Senhor Paulo, meu nome é Alberto. Passei por situação similar há 15 anos, mas fiz diferente. Quando meu filho me traiu, cortei-o completamente da família. Não apliquei consequências educativas, simplesmente o eliminei da minha vida. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas. Meu filho morreu há 2 anos em um acidente de carro. Nunca tive a chance de reconciliação. Nunca disse que o perdoava. Vivo com esse arrependimento todos os dias. Seu relato me mostrou que havia outro caminho, um caminho que eu não tive sabedoria para enxergar. Segurei as mãos dele, sentindo sua dor. Alberto, você tomou as decisões que achou certas na época com as informações e emoções que tinha. Não pode se culpar por não ter conhecido um caminho que não tinha sido mostrado a você. Mas ele ainda estaria vivo se eu não o tivesse abandonado completamente. Ele soluçou. Talvez teria tido apoio, razões para viver, uma família para voltar. Ou talvez não. Respondi gentilmente. Não podemos saber. O que podemos fazer é aprender com o passado e, se tivermos outras oportunidades com outras pessoas, escolher diferente. Aquele encontro me marcou profundamente. Me fez perceber o quão facilmente eu poderia ter tomado o mesmo caminho que Alberto, cortando Rodrigo completamente em um momento de raiva. E como seria devastador viver com aquele arrependimento. Aquela noite liguei para Rodrigo. Tudo bem, pai? Ele atendeu, surpreso com a ligação fora de hora. Está tudo bem. Só queria dizer que te amo e que estou orgulhoso do homem que você se tornou. Houve silêncio do outro lado. Depois ouvi sua voz embargada. Obrigado, pai. Você não imagina o quanto eu precisava ouvir isso hoje. Tive um dia difícil, questionando muitas coisas. Isso me lembra, continuei, que a vida é frágil demais para deixarmos palavras importantes não ditas. Então estou dizendo agora, te amo, perdoei você completamente. E sou grato todos os dias por termos tido a chance de reconstruir nosso relacionamento. Dias depois, Rodrigo apareceu em casa com Ana e as crianças. Pai, mãe, temos uma notícia.
Ele anunciou com um sorriso enorme. Nós decidimos mudar o nome da minha empresa. Até agora era RL Logística, iniciais sem significado específico, mas agora será Legado Brito Logística. Fiquei surpreso. Mas, Rodrigo, você sempre fez questão de construir algo independente do sobrenome da família. Eu sei, ele respondeu. E foi importante fazer isso. Provar para mim mesmo e para o mundo que eu poderia ter sucesso baseado no meu próprio mérito. Mas agora, depois de 10 anos, quero honrar o sobrenome. Não pela riqueza ou status que ele representa, mas pelos valores, a integridade, a ética que ele simboliza. Legado Brito não é sobre o império de restaurantes, ele explicou. É sobre o legado de caráter que você e minha mãe construíram. É sobre tratar funcionários com respeito, fazer negócios com honestidade, nunca tomar atalhos antiéticos mesmo quando seria mais fácil. É sobre ser duro quando necessário, mas justo sempre. Fiquei emocionado demais para falar. Lúcia respondeu por nós dois. Rodrigo, isso nos honra profundamente. Mostrar que você entende que legado não é sobre dinheiro, mas sobre valores. A mudança de nome da empresa de Rodrigo foi um evento significativo. Ele fez questão de reunir todos os funcionários para explicar pessoalmente o significado. Convidou-me para estar presente. Este nome, ele disse aos cerca de 50 funcionários reunidos, representa um compromisso. Compromisso de tratar cada um de vocês com o respeito que merecem, de pagar salários justos, oferecer condições dignas de trabalho, nunca pedir que façam algo antiético. Ele olhou na minha direção. Meu pai me ensinou, da forma mais dura possível, que sucesso sem caráter é vazio, que respeito não se compra, se conquista, que atalhos sempre custam mais caro no final. Esses princípios agora estão gravados no próprio nome desta empresa. Depois da reunião, vários funcionários me procuraram para agradecer. Um deles, um jovem chamado Felipe, disse: Senhor Paulo, trabalho aqui há 3 anos. Rodrigo é o melhor chefe que já tive. Ele realmente pratica o que prega. Trata todos com dignidade, desde o pessoal da limpeza até os gerentes. E agora entendo por quê. Aquilo me encheu de orgulho. Não orgulho do império que construí, mas orgulho de ter criado um filho capaz de aprender, mudar e então transmitir valores corretos para a próxima geração. Os anos seguintes foram os mais tranquilos e gratificantes da minha vida. Lúcia e eu viajamos extensamente, mas sempre voltávamos para os fins de semana em Campos do Jordão com a família completa. Os netos cresciam ouvindo histórias, tanto as gloriosas quanto as difíceis. Não escondemos nada deles, acreditando que verdade, mesmo quando dolorosa, era preferível a mentiras convenientes. Vovô, o neto mais velho de Rodrigo, Lucas, me perguntou um dia quando tinha 12 anos: é verdade que papai tentou roubar de você? Ele tinha ouvido conversas dos adultos e tinha a curiosidade natural da idade. É verdade, Lucas, respondi honestamente. Seu pai cometeu erros graves quando era jovem. Mas o que define uma pessoa não são os erros que comete, mas o que faz depois. E seu pai fez o trabalho mais difícil que existe. Reconheceu seus erros, aceitou as consequências e mudou de verdade. Mas você perdoou ele? O perdão não aconteceu da noite para o dia, expliquei. Levou anos de comportamento consistente, de mudança genuína, de reconstrução de confiança tijolo por tijolo. Lucas pensou sobre isso. Então, se eu cometer um erro grande, você também vai me perdoar eventualmente? Se você estiver disposto a fazer o trabalho duro de mudança real, sim, prometi. Mas não se engane. As consequências virão primeiro. Perdão não significa ausência de consequências. Significa dar uma chance de redenção depois que as consequências forem enfrentadas. Aquela conversa me fez perceber a importância de transmitir essas lições para a próxima geração. Não apenas através de palavras, mas através de exemplos vividos. No meu aniversário de 72 anos, a família organizou uma surpresa. Quando cheguei na casa de Campos do Jordão para o que pensei ser um almoço tranquilo, encontrei cerca de 100 pessoas reunidas,
Funcionários antigos, parceiros de negócio, amigos de décadas, todos ali para celebrar. Mas a maior surpresa veio no final. Rodrigo e Júlia subiram juntos ao pequeno palco improvisado. Pai, mãe, Júlia começou. Nós quisemos reunir todas as pessoas que foram tocadas por vocês ao longo dos anos. Cada pessoa aqui tem uma história de como vocês impactaram suas vidas. Rodrigo continuou. E queremos mostrar a você que o legado que você construiu vai muito além dos negócios. É um legado de integridade, de segundas chances, de valores sólidos. Durante as próximas 2 horas, pessoa após pessoa subiu para compartilhar histórias. Funcionários falando sobre como fui um patrão justo. Parceiros de negócio sobre minha ética inquestionável. Amigos sobre minha lealdade. E muitos empresários que tinham lido meu livro e aplicado princípios similares em suas próprias famílias. Mas o testemunho mais impactante veio de alguém inesperado. Um homem que eu não reconheci inicialmente se aproximou do microfone. Senhor Paulo, meu nome é Daniel. Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas sua história salvou minha família. Ele explicou que 3 anos atrás, seu filho tinha tentado algo similar ao que Rodrigo havia feito. Daniel estava prestes a destruir o filho completamente quando encontrou meu livro. Eu li sua história e percebi que havia outro caminho. Apliquei consequências severas, mas justas. Mantive limites firmes, mas deixei a porta aberta para a redenção. Hoje, 3 anos depois, meu filho mudou completamente. Trabalha comigo novamente, mas agora como um homem transformado. E tudo porque você teve a coragem de compartilhar sua dor e suas lições. Quando ele terminou, a plateia estava em lágrimas. Eu também. Perceber que nossa jornada dolorosa tinha servido para ajudar outras famílias dava um significado ainda maior a tudo que passamos. Aquela noite, deitado ao lado de Lúcia, refleti sobre a vida completa que vivemos. Você sabe o que eu percebi hoje? Perguntei. O quê? Que a traição de Rodrigo, por mais dolorosa que tenha sido, acabou sendo uma bênção disfarçada. Lúcia se apoiou no cotovelo, olhando para mim surpresa. Como assim? Porque nos forçou a confrontar questões que estavam escondidas. Minha dificuldade em soltar o controle, a insegurança de Rodrigo, a dinâmica familiar disfuncional. Se não tivéssemos passado por aquela crise, esses problemas teriam continuado crescendo, até eventualmente explodirem de forma talvez ainda pior. A crise nos forçou a reconstruir sobre fundações mais sólidas, concordou Lúcia. E nos deu a oportunidade de demonstrar para nossos filhos e netos que famílias podem sobreviver a quase qualquer coisa quando há compromisso com valores corretos. Exatamente. E mais importante, mostrou a Rodrigo que ele era capaz de mudança real, que erros não definem permanentemente uma pessoa. Sem aquela queda, ele talvez nunca tivesse descoberto o homem de caráter que poderia se tornar. Aos 75 anos, finalmente deixei de fazer qualquer atividade relacionada aos negócios. Passei o bastão completamente para a próxima geração e me dediquei inteiramente a ser avô, mentor ocasional e escritor esporádico. Publiquei um segundo livro, desta vez focado especificamente em como famílias empresárias podem estruturar sucessões de forma saudável, baseado em lições que aprendi da forma difícil. Rodrigo, agora com 47 anos, tinha se tornado uma figura respeitada no setor de logística. Sua empresa empregava mais de 200 pessoas e era conhecida não apenas por eficiência, mas por tratamento exemplar de funcionários. Júlia, aos 43, tinha expandido o império de restaurantes para 18 estados, sempre mantendo os valores de qualidade e ética que estabeleci décadas atrás. Um dia, Rodrigo me procurou com uma proposta inesperada. Pai, a empresa de logística está crescendo rápido demais. Preciso de um conselho administrativo forte. Você aceitaria fazer parte? Rodrigo, respondi cuidadosamente. Você sabe que tenho orgulho do que construiu. Mas não seria melhor ter pessoas sem nosso histórico familiar complicado? Justamente por causa do nosso histórico que preciso de você, ele insistiu. Você me conhece nas minhas fraquezas, sabe quando estou começando a escorregar para velhos padrões.
E eu confio em você para me corrigir duramente quando necessário. Aceitei, mas com uma condição. Que qualquer feedback meu fosse recebido como conselho, não ordem. Que a decisão final sempre fosse dele. Precisava respeitar sua autonomia e propriedade da empresa. Combinado, ele concordou com um sorriso. E prometo que se você notar qualquer sinal de que estou voltando para padrões antigos, vai me chamar a atenção imediatamente. A parceria funcionou surpreendentemente bem. Em reuniões trimestrais do conselho, eu oferecia perspectiva e experiência, mas sempre respeitando que era a empresa dele. Houve momentos em que discordamos, mas sempre resolvemos com respeito e comunicação aberta. Uma vez, cerca de 1 ano após entrar no conselho, precisei puxar Rodrigo de lado após uma reunião particularmente tensa. Filho, preciso te dizer algo. Ele ficou tenso, temendo crítica. O quê? Vi como você lidou com aquele gerente que cometeu um erro hoje. Você foi duro, mas justo. Estabeleceu consequências claras, mas não o humilhou publicamente. Deu uma chance de correção. Fiquei muito orgulhoso. Rodrigo relaxou, sorrindo. Aprendi com o melhor. Não, você aprendeu da forma mais difícil, corrigi. Mas transformou essa lição dolorosa em sabedoria prática. É mais do que muitos conseguem fazer. Quando completei 78 anos, comecei a sentir o peso da idade de verdade. Nada grave. Apenas o cansaço natural de um corpo que viveu intensamente por quase 8 décadas. Lúcia, aos 73, mantinha-se mais ativa, mas também começava a reduzir o ritmo. Uma tarde, sentados no deck em Campos do Jordão, ela perguntou: algum arrependimento? Pensei longamente antes de responder. Arrependo-me de não ter percebido os sinais mais cedo. De ter sido talvez excessivamente controlador nos primeiros anos de trabalho do Rodrigo. De não ter criado canais melhores de comunicação. Mas, quanto à forma como lidei com a traição em si, não. Fiz o que precisava ser feito. E você? Também não. Ela respondeu. Foi doloroso, mas necessário. E nos trouxe até aqui, para este momento de paz e família unida. O único arrependimento que tenho é dos anos que perdemos com Rodrigo durante o período de afastamento. Mas até isso foi necessário. Naquele verão, toda a família se reuniu por 3 semanas em Campos do Jordão. Não era apenas um fim de semana, mas uma imersão completa em tempo de qualidade juntos. Foram 3 semanas de refeições compartilhadas, jogos de tabuleiro, caminhadas nas montanhas, conversas profundas ao redor da fogueira. Uma noite, sentados ao redor do fogo, os netos, agora adolescentes e jovens adultos, pediram para ouvir a história completa, não a versão adoçada, mas a verdade completa sobre o que aconteceu entre mim e Rodrigo. Olhei para ele, buscando permissão. Ele assentiu. É importante que eles saibam, pai, a verdade toda com todas as partes feias. Então contei. Contei sobre a traição, o roubo, a chantagem, a manipulação de Patrícia. Contei sobre as consequências que apliquei, sobre o afastamento, sobre os anos de reconstrução lenta. Não poupei detalhes, mas também não dramatizei desnecessariamente. Quando terminei, o silêncio era absoluto, exceto pelo crepitar do fogo. Lucas, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, foi o primeiro a falar. Vovô, como você soube que estava fazendo a coisa certa? Como teve certeza de que não estava sendo excessivamente duro? Nunca tive certeza absoluta, admiti. Tive noites de insônia, momentos de dúvida terrível, mas guiei-me por princípios. Proteger o que construí com integridade, aplicar consequências justas mas não destrutivas, manter a porta aberta para a redenção genuína. E confiei no processo, mesmo quando era doloroso. Rodrigo então falou, sua voz carregada de emoção. E eu, do meu lado, posso dizer que aquelas consequências foram o melhor presente que meu pai já me deu. Na época, pareciam punição cruel. Mas agora vejo que era um amor duro. O tipo de amor que se recusa a permitir que alguém que você ama continue em um caminho autodestrutivo. Clara, a filha mais velha de Rodrigo, agora com 15 anos, perguntou: e a tia Júlia? Como ela se sentiu durante tudo isso?
Júlia, que tinha estado quieta até então, respondeu. Eu estava furiosa com seu pai no começo. Furiosa por ele ter traído a família, por ter magoado seus avós. Mas também aprendi lições importantes observando como tudo se desenrolou. Aprendi que sucessão em empresas familiares precisa ser baseada em mérito, não apenas em ordem de nascimento. Que confiança quebrada pode ser reconstruída, mas leva tempo. E que às vezes o maior ato de amor é permitir que alguém enfrente as consequências de suas ações. As 3 semanas terminaram com todos, sentindo que tinham não apenas passado tempo juntos, mas realmente se conectado em um nível mais profundo. Os valores que Lúcia e eu tentamos transmitir estavam sendo absorvidos pela próxima geração, não através de sermões, mas através de exemplos vividos. No meu aniversário de 80 anos, senti que tinha chegado a um tipo raro de completude. Não a completude de uma vida perfeita, mas de uma vida bem vivida, com erros cometidos e corrigidos, com dores enfrentadas e superadas, com relacionamentos quebrados e cuidadosamente remendados. A festa foi simples, apenas família imediata em nossa casa em São Paulo. Mas Rodrigo pediu para fazer um último brinde. Pai, quando eu tinha 27 anos, você me deu tudo. Oportunidade na empresa, educação de primeira, portas abertas. Mas quando eu tinha 32, você me tirou tudo. E foi a melhor coisa que já fez por mim. Ele fez uma pausa, emocionado. Porque ao tirar tudo, você me forçou a descobrir quem eu realmente era sem as muletas do sobrenome e da riqueza familiar. Me forçou a desenvolver caráter real, não apenas uma fachada. Me forçou a aprender que respeito não se herda, se conquista. Hoje, aos 47 anos, sou um homem que seus netos podem admirar não pelo que herdou, mas pelo que construiu. Um homem que sua esposa pode respeitar genuinamente. Um homem que você pode ter orgulho de chamar de filho. Ele ergueu seu copo, lágrimas correndo livremente pelo rosto. Então este brinde não é ao homem que me deu tudo, mas ao homem que teve a coragem de tirar tudo quando eu precisava. Ao homem que amou o suficiente para ser duro. Ao meu pai, meu professor mais importante, meu exemplo de integridade. Quando todos beberam, olhei ao redor da sala. Lúcia, minha parceira de 8 décadas, Júlia e Rodrigo, cada um bem-sucedido à sua própria maneira. Netos crescendo com valores sólidos. Uma família que quase perdi, mas que lutei para preservar. E percebi que aquela quinta-feira fatídica de março, quase 15 anos atrás, quando tudo desmoronou, foi na verdade o início da minha maior vitória. Não a vitória de um conflito, mas a vitória de ter mantido princípios quando teria sido mais fácil ceder, de ter aplicado justiça quando teria sido mais confortável ignorar, de ter mantido a porta aberta quando teria sido menos doloroso fechar permanentemente. Atacaram minha esposa, e eu respondi da única forma possível, tirei tudo deles. Mas no processo de tirar, também dei a chance de mudança real, de redenção genuína, de reconstrução sobre fundações sólidas. E no final, todos ganhamos. Não da forma que planejamos, não sem cicatrizes, mas ganhamos o que realmente importa: dignidade, respeito mútuo e uma família imperfeita, mas autêntica, construída não apenas sobre laços de sangue, mas sobre valores compartilhados e amor que passou pelo teste do fogo e emergiu mais forte. Espero que tenham gostado desta história. Se vocês concordam com as atitudes que tomei e acham que fiz o correto, deixem seu like no vídeo. Gostaria muito de saber de onde vocês estão nos assistindo, então escrevam nos comentários sua cidade e o horário em que estão ouvindo esta história. Se quiserem apoiar este trabalho de alguma forma, agradeço imensamente qualquer contribuição. Obrigado por dedicarem seu tempo para ouvir esta jornada. Para mais histórias como esta, não deixem de se inscrever no canal. Na tela vocês encontram outras histórias que certamente vão interessar. Cliquem em uma delas e comecem a ouvir agora mesmo. Um forte abraço e até a próxima história.